O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor. Esse é um salmo que responde ao apelo que Jesus fez no Evangelho. Qual foi a ordem que Jesus deu? Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. E nós, quando respondemos a esse imperativo do Senhor, a esse apelo de Cristo, dizemos: Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ou seja, a minha vida será um testemunho vivo do Evangelho. A minha vida será uma forma das pessoas poderem ler o Evangelho a partir das nossas atitudes. Eu pergunto para você, o que as pessoas estão lendo da sua vida, hein? O que as pessoas leem do Evangelho na sua vida? Aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, ela está encarnada em você em quais atitudes? Porque se nós não encarnamos o Evangelho, se ele não se torna vida, se ele não se torna um estilo de vida para nós, é só da boca para fora. O Evangelho precisa descer nas realidades mais profundas de cada um de nós, nos iluminar, nos converter e nos fazer pessoas novas, para que todos vejam e todos possam ler o Evangelho na vida uns dos outros. Você sabe que antes da Bíblia ser escrita, a Boa Nova, o Evangelho, digamos assim, né? Ele era por tradição oral, você sabe. Você sabe que Jesus mesmo reconheceu que era o amor entre os seus discípulos que daria a credibilidade para que as pessoas de fora vissem de fato que aquela era uma comunidade cristã. Você sabe disso, né? Jesus falou: nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, Jesus também está recordando para mim e para você que o Evangelho precisa ser vivido, encarnado. O Evangelho precisa ser algo palpável, que as pessoas notem
na minha vida e na sua vida. O Evangelho não pode ser nunca para nós uma teoria, somente um conjunto de livros. Mas o Evangelho para nós é o poder de Deus. O Evangelho para nós é a pessoa de Jesus Cristo, com quem nós fizemos um encontro pessoal, com quem nós fizemos uma experiência. E essa experiência agora precisa contagiar as outras pessoas. Então, esse apelo da liturgia para nós hoje, ele precisa ressoar nos nossos ouvidos. E você pode perguntar para você mesmo, para você mesma, se você tem vivido o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque pregá-lo, anunciá-lo, a oração da coleta da missa de hoje você ouviu. Ó Deus, que glorificaste São Marcos, vosso evangelista, com a graça de pregar o Evangelho. Você ouviu isso? O padre rezou. Pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, para nós é uma... Meu Deus do céu, hein? Vocês almoçaram hoje? Tá tudo ok? Café da manhã, não é? Depois da missa ali tem, né, a lanchonete lá, vocês vão lá e passa, dá um reforço, porque tá difícil, hein? Para nós, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho é uma... Está dividido. O padre acabou de ler, gente. Com a graça de pregar o Evangelho. Então, para mim e para você, pregar o Evangelho é uma... agora sim. Agora foi. É uma graça. É uma graça. Não é mérito nosso. Porque é uma graça, é um dom que é concedido do alto. É um dom que nos é oferecido por Deus, através da sua mãe igreja. É oferecido a nós esta graça. Por isso que eu não posso manipular o Evangelho. Por isso que eu não posso pregar só o que me convém. Por isso que eu não posso pregar as minhas ideias, meus conceitos, o que eu acho, o que eu penso. Não, porque é uma graça concedida do alto, eu preciso anunciar o Evangelho na sua inteireza, na sua totalidade. Eu não posso escolher só o que me convém, tirar fora o que eu não vivo, o que eu não gosto, o que eu não concordo. Não, porque pregar o Evangelho para mim e para você é uma graça. Toma consciência disso. Falar de Jesus Cristo, aonde você está, no seu trabalho, na sua comunidade, no grupo que você participa, falar de Jesus Cristo para nós é uma graça, é um dom concedido do alto para nós. Participarmos dessa linda missão que Jesus recebeu do Pai, de comunicar aos seres humanos o quanto eles são amados por Deus, o quanto Deus ama cada ser humano. Então, comunicar isso para nós é uma graça, é um dom que o Senhor nos concede. Então, eu e você temos que tomar consciência disso. Para comunicar o Evangelho, eu preciso estar em comunhão, em primeiro lugar, com aquele que eu estou anunciando. Se eu não tiver em comunhão com Cristo, com a vida de Cristo, com os valores de Cristo, eu vou pregar o quê? Eu vou dizer o quê? Falar sobre a vida de Jesus? Basta você ler historicamente. Pegue um livro de teologia. Historicamente, Jesus pode ser conhecido. Mas amado é só experiencialmente. Jesus, para ser amado, nós temos que fazer uma experiência com Ele. E essa experiência precisa ser transformante. Essa experiência precisa ser vivificante, nova, renovada, que traga para cada um de nós a graça e o dom de uma vida nova. Você descobriu o maior tesouro da sua vida, que é o Cristo. E agora, para que você comunique o Cristo a outras pessoas, você tem que estar em comunhão com Ele. Como é que está a sua vida de comunhão com o Cristo? Como é que está
a sua vida colocada lado a lado com a vida de Cristo? Você tem imitado Jesus Cristo? Você tem imitado as ações de Cristo? Ou você está querendo só fazer milagre, né? Só beber veneno, porque essas coisas aqui causam espanto, né? Olha, meu Deus, né? Falarão novas línguas, vão expulsar demônios, se pegarem serpentes ou beber algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, basta impor as mãos e vão ficar curados. Isso aqui é espetacular, isso aqui é maravilhoso. São dons, são carismas na nossa igreja, maravilhosos. Mas se a minha vida não estiver em comunhão com a vida de Cristo, eu não posso expulsar demônio nenhum. Se a minha vida não estiver em comunhão com a vida de Cristo, eu não posso curar ninguém, nem uma unha encravada. Desculpa a expressão. Nada. Não posso fazer nada, porque o Evangelho é a vida de Cristo, o Cristo vivido, o Cristo experimentado e o Cristo imitado. Essa é a graça do Evangelho. E vejam vocês, que presente nós recebemos hoje da liturgia, porque nós celebramos a festa de quem? Olha, agora foi, hein? Agora foi forte. São Marcos, João Marcos é o seu nome, evangelista. Este grande homem foi o primeiro a compor um texto orgânico, organizado, daquilo que ele experimentava dos apóstolos, daquilo que ele experimentava da tradição oral que era passada de pessoa a pessoa, daqueles que experimentavam o Cristo. Não pensem vocês que São Marcos, ele compilou aqui um livro histórico, um conjunto de histórias. Não pensem vocês que Marcos era um jornalista que só se baseava nas crônicas do que acontecia no dia a dia da vida de Jesus. Não. João Marcos era um comunicador da experiência com o Cristo, das pessoas que experimentavam o Cristo, aquelas pessoas que eram transformadas pelo Cristo, que testemunhavam com vigor, que testemunhavam com coragem o que Cristo havia feito na vida delas. João Marcos extraía dessas pessoas o que tinha de Cristo ali. Então, o Evangelho de São Marcos é para nós um testemunho vivo do que Cristo pode fazer na vida de alguém. Porque você sabe que o ponto alto do Evangelho de São Marcos é quando aquele soldado olha para Jesus no alto da cruz e diz: esse é verdadeiramente Filho de Deus. Esse é o ponto alto do Evangelho de São Marcos. Você poder dizer isso na sua vida, verdadeiramente Cristo é o Filho de Deus. E Ele age na minha vida, Ele está vivo, Ele não está morto. É isso que João Marcos comunicou a mim e a você. João Marcos era considerado, e é considerado, uma espécie de intérprete. Sabe de quem? De São Pedro. Porque João Marcos, ele teve uma ligação muito profunda com São Pedro. Você prestou atenção na primeira leitura? Da leitura da primeira carta de São Pedro, ela terminou dizendo assim: a igreja que está em Babilônia, Babilônia que é Roma, porque Pedro estava em Roma. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Olha só como Pedro chama João Marcos, meu filho. Vejam o afeto que existia entre João Marcos e Pedro. Porque João Marcos era o intérprete de São Pedro. João Marcos escreveu aquilo que ele ouvia e experimentava de São Pedro. O seu evangelho foi escrito mais ou menos nos anos 60, em Roma. E o texto de São Marcos é o menor evangelho, você sabe, né? Quantos capítulos tem? E quantos? 16.
é o menor dos evangelhos. O texto do Evangelho de São Marcos era um texto formativo. Sabe para quem? Para os catecúmenos, aquelas pessoas que iam receber o batismo. E na noite de Páscoa, claro, a herança é judaica, porque na noite de Páscoa judaica se liam as histórias do Antigo Testamento, né? Eles liam as histórias das intervenções de Deus ao longo dos séculos, na noite de Páscoa. E aí os cristãos, na noite de Páscoa, liam o texto de São Marcos, o Evangelho de São Marcos, os 16 capítulos, na noite de Páscoa, para os catecúmenos. Aquelas pessoas que estavam se encantando com a vida do Cristo, iam depois receber o batismo, iam depois se tornar evangelizadores, iam depois se tornar testemunhas. Então era lido para eles esse texto, que era um texto catequético, para formar os futuros filhos da igreja, os futuros batizados. 16 capítulos eles liam na noite de Páscoa. Quanto você lê da Bíblia por dia, hein? Quanto você lê? Um versículo, 2, nenhum, mais de 2, um capítulo inteiro. Pois é, a gente precisa valorizar e redescobrir o tesouro que é a palavra de Deus. O tesouro que é comunicado a nós nos santos evangelhos, nos livros da Bíblia. Então os cristãos faziam isso, liam o texto, o evangelho todinho de São Marcos, na noite de Páscoa. O evangelho para a vida de João Marcos, São Marcos, foi a forma de São Marcos ficar perto de Jesus. Por causa do evangelho, João Marcos se tornou um contemporâneo de Jesus, porque João Marcos não tinha convivido com Jesus, fisicamente, não tinha. Mas a experiência dele com o evangelho, a transmissão dos feitos de Cristo, fez com que João Marcos sentisse Jesus muito perto. Olha que riqueza! Quando você abre a Bíblia, quando você abre a palavra de Deus, é a forma de você sentir o Cristo perto de você, te falando, te exortando, te curando, te libertando, te dando discernimento, apontando você o caminho. É o Cristo perto de nós, é o Cristo grudado em nós, no nosso coração. Então valoriza, meu irmão, minha irmã, quando você abrir a palavra de Deus, experimenta a força do Cristo vivo. Você não está lendo um livro qualquer, você está em contato com Cristo, com Cristo. Não é uma riqueza? É uma riqueza, gente. João Marcos foi capaz, através do evangelho, trazer Jesus para perto dele. Nós não convivemos com Jesus há 2000 anos atrás, mas ele pode estar muito pertinho de você agora, por causa da palavra que nos é anunciada, que é a palavra dele. Ele se faz perto de mim e de você, e a palavra dele pode tirar você de uma situação de pecado. A palavra dele pode devolver esperança para o seu coração. Você que perdeu a esperança de viver, você que deixou de acreditar nas pessoas, acreditar na vida. A palavra do evangelho pode restaurar casamentos, pode restaurar relacionamentos. A palavra de Deus pode curar, a palavra de Deus pode libertar, porque é o Cristo vivo, é o Cristo vivo que age no meio de nós. Agora, essa intimidade de João Marcos com o Cristo se deu, sobretudo, pelo contato que ele teve com pessoas muito importantes. Eu falei uma já para vocês, né? Quem era? São Pedro, né? João Marcos teve a honra de estar lado a lado com pessoas muito importantes. Eu vou falar de 3 delas, mas antes de falar dessas 3 pessoas, eu vou falar do contexto dele. A primeira
experiência que João Marcos fez do Evangelho, sabe aonde foi? Dentro da própria casa, na casa dele. Por quê? Porque na casa dele, os apóstolos se reuniam para rezar, para celebrar a Eucaristia. Não tinha igreja naquela época, você sabe, né? Você sabe disso, não sabe não? Igreja, catedral, só século IV para frente. Eles se reuniam nas casas, as chamadas domus ecclesia, a igreja na casa, doméstica. Então, na casa de João Marcos, ele viu muitas vezes os apóstolos se reunindo ali, porque a casa dele abrigava reuniões da comunidade por mais ou menos 12 anos. Por mais ou menos 12 anos, os apóstolos se reuniam na casa de João Marcos. Padre, como é que o senhor está dizendo isso? Vai ler depois Atos dos Apóstolos 12:12. Você vai achar lá. Os apóstolos estavam na casa de uma chamada Maria, mãe de João Marcos, estavam reunidos para orar. Atos 12:12, está lá. Eles se reuniam na casa dele por 12 anos mais ou menos. Pensem vocês, João Marcos crescendo, gente. Ele era jovem. João Marcos crescendo, tendo dentro da própria casa os apóstolos que conviveram com o próprio Cristo. Vocês têm noção disso? Não é pouca coisa não, gente. Eu me recordo uma vez, eu estava para ser ordenado padre, e você sabe que na primeira missa de um padre, a gente convida um outro padre, né? Para poder fazer a homilia na nossa primeira missa. Há 15 anos atrás foi a minha primeira missa. Só que eu não convidei um padre, eu convidei um bispo. Fui mais ousado. A gente morou em Palmas 4 anos, a gente era acompanhado por Dom Alberto Taveira, um grande arcebispo, um grande homem, que eu tenho um amor muito grande por ele, uma gratidão enorme. E aí, como a gente tinha muita intimidade, eu perguntei para ele: o senhor não quer fazer homilia na minha primeira missa? Ele falou: vou olhar aqui. Não, posso ir. Posso sim. Aonde é? Lá em Rio Pomba, Minas Gerais. Judas não perdeu a bota lá não, tá? Nem vem. Já vi a carinha de vocês aí já. Tá? Tem no mapa. Fica ali na zona da Mata Mineira, próximo a Juiz de Fora, que é uma cidade maior, naquelas bandas ali. Ele foi. Agora pensem vocês o espanto da minha mãe receber na casa dela um bispo, um arcebispo, mais ainda. Cozinhar para um arcebispo. A minha mãe e meu pai montaram até o quarto do bispo, até hoje está lá, viu? Tem o quarto do bispo. Compraram guarda-roupa novo, compraram cama nova, invernizaram as portas, pintaram a casa. Gente, foi um evento. Foi um evento. E tem até hoje lá o quarto do bispo. A minha mãe, partilhando depois da felicidade dela, ela dizia para mim: aonde eu iria imaginar que eu ia hospedar na minha casa um arcebispo como Dom Alberto Taveira? Nunca podia imaginar. Por que eu estou dizendo isso? Porque João Marcos teve um privilégio de ter contato na sua casa com os apóstolos. A casa de João Marcos era uma casa para reunir, não para fazer churrascada e cervejada. A casa de João Marcos era uma casa para rezar, para pessoas falarem com Deus, celebrarem a Eucaristia. A casa de Maria, a mãe de João Marcos, era uma igreja viva. Era uma igreja viva. Pensem vocês. Olha só, que privilégio ele teve de já dentro de casa ter contato com a comunidade dos discípulos do Senhor, a comunidade do ressuscitado. Quanto nós não estamos precisando, né, fazer das nossas casas, casa de oração. Que bom. Tem um altarzinho de oração, tem a imagem do santo de devoção, não é? Ter o crucifixo, ter a palavra de Deus, ter um bom conselho. Não é só casa para poder vomitar, casa de fofoca, mas uma casa acolhedora,
uma casa que as pessoas têm alegria de estar ali, uma casa que realmente transparece a vida de Cristo. Meu Deus, como é bom quando a gente entra em algumas casas e se sente logo que é uma casa de oração. João Marcos teve esse privilégio. E aí, para completar o que o padre estava dizendo, não bastasse isso, ele era primo, sabe de quem? Sabe de quem? Barnabé. Conhece Barnabé? Eu não convivi com ele não, mas conheço pela palavra de Deus, né? Que é viva e traz a experiência maravilhosa desse grande evangelizador, cheio do Espírito Santo. Pois é, João Marcos era primo de Barnabé, companheiro de Paulo. Barnabé, o evangelizador. E ele teve a honra de levar João Marcos na primeira missão que eles fizeram. A igreja saiu em missão, Barnabé e Paulo foram para Antioquia e levaram quem? João Marcos. Aí eu completo, a outra figura que ele esteve perto foi Paulo, o apóstolo Paulo. É claro que teve um arranca-toco lá, viu? Porque é bom que a palavra de Deus não esconde nada de nós, né? Para ver que, olha, miséria tem desde o tempo de Cristo. Não, lá no Gênesis, lá no paraíso, no Éden. Bom, eles estavam na primeira viagem, Barnabé, Paulo, João Marcos. E aí João Marcos resolveu o quê? Voltar para a casa da mamãe em Jerusalém. Abandonou a missão. São Paulo ficou bravo. Tanto é que quando foi acontecer a segunda viagem missionária, Barnabé queria levar quem? João Marcos. O que Paulo disse? Nananina não. Não vai não. Esse desertou aí, mas não vai de jeito nenhum. Aí Barnabé disse, então tá bom, você vai com Silas para lá, que eu vou com João Marcos para cá. Foi isso. A palavra de Deus nos relata isso lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Pode ler que você vai encontrar. Então, João Marcos conviveu com estes grandes, Pedro, Paulo, Barnabé e certamente com tantas outras figuras que eram de experiência profunda com o Cristo. Mas uma coisa é interessante. Eu vou voltar na primeira leitura de hoje, da carta de São Pedro. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade. Humildade. Por que eu vou dizer isso? Porque João Marcos não deixou que o contato dele com os grandes do seu tempo, corrompessem o coração dele. João Marcos esteve no meio dos grandes, mas ele sabia o seu lugar. Ele sabia o que era humildade. Ele não se aproveitou dessas regalias aqui que Deus deu para ele, dessas graças espirituais. Ele não se aproveitou disso para deixar que a soberba e o orgulho tomassem conta dele. Ele sabia muito bem que o demônio andava, ao entorno fazendo o quê? Rugindo como um leão para devorar ele. Mas ele seguiu o conselho de Pedro, resistiu firme na fé. Tanto é que você sabe qual que é o símbolo de João Marcos, evangelista? Sabe qual que é o símbolo dele? Leão. O leão. Cada evangelista tem um animal que simboliza. João Marcos é o leão. Por que será, Quando o diabo ruge, e ele ruge por aí, as suas mentiras, nós aprendemos com João Marcos a rugir o evangelho de Cristo, que espanta Satanás e o seu reino de mentiras, que não permanece de pé, mas que vai ruir. Vai ruir. E isso nós precisamos trazer para as nossas vidas, meus irmãos e minhas irmãs. João Marcos teve a oportunidade, como eu falei a vocês, de estar no meio dessas pessoas grandiosas. Mas nunca se serviu disso para usurpar nada do ministério que lhe foi confiado de pregar o Evangelho.
João Marcos não tinha nada preso com ninguém. Ele era livre no Senhor. Ele era livre, e assim nós devemos ser. Só que essa liberdade, ela tem um preço, porque a vivência do Evangelho nos chama a pagar esse preço. Talvez você já experimente isso na pele, lá na sua casa, na sua família. O preço que você tem que pagar por ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Mas eu digo a você, não volte atrás, porque é uma graça de Deus pregar o Evangelho, é uma graça de Deus viver o Evangelho, é uma graça de Deus viver a vida nova em Cristo Jesus, é uma graça de Deus para nós. Nós não podemos perder isso, não podemos nos desfazer desse tesouro que nós recebemos, o Evangelho, a vida de Cristo. Abaixe a sua cabeça por um instante. E agora, coloque-se diante de Deus. Coloque o teu coração na presença de Deus. Coloque a tua vida na presença de Deus. E assuma hoje, de novo, a graça que você recebeu. O Evangelho passou pela tua vida. Você está aqui por causa do Evangelho, que foi anunciado a você por alguém. Você está acompanhando porque você crê que o Evangelho transforma a sua vida, muda a sua vida. Você que está acompanhando pela rádio, você que está acompanhando pela televisão, você sabe o valor do Evangelho na sua vida. Você sabe. E você não pode abandonar o Evangelho por nada desse mundo. Você está passando por tribulações? A sua fé está sendo provada? Você está sendo desafiado aonde você está a testemunhar o Evangelho? Permaneça fiel, permaneça de pé no Senhor, não esmoreça. O diabo ruge como um leão, querendo devorar a nossa fé, querendo devorar os nossos valores, querendo devorar os nossos costumes, a nossa tradição, querendo devorar os matrimônios, as uniões, querendo devorar os sacerdotes. Mas nós vamos resistir em Cristo Jesus, porque experimentamos a força transformadora do Evangelho. É por causa do Evangelho. Sofra por causa do Evangelho. Seja caluniado por causa do Evangelho. Passe por tribulações, perseguições, dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, por causa do Evangelho. Porque a coroa que está reservada para você vai ser dada por nosso Senhor, não pelos homens. Será dada por Cristo. Ele te conhece, Ele conhece a tua conduta, Ele sabe quem é você. Põe a mão sobre o teu coração e peça agora que todo o fervor se reacenda em você, o amor pela palavra de Deus, o desejo de viver o Evangelho, de viver segundo a lei de nosso Senhor, o desejo de assumir a vida de Cristo como estilo de vida, o desejo de obedecer os mandamentos, de pregar a palavra de Deus com a sua vida, com o seu sorriso, com os seus gestos, com aquilo que você pode fazer. Reacende, Senhor, em nossos corações o ardor de pregar o Evangelho a toda criatura, em todo tempo e lugar, em todas as circunstâncias. Dai-nos a graça, Senhor. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz, preciso estar atento
a todo movimento do céu, em direção a mim. Canta bem forte, fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Preciso ouvir sua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.